Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no EJA Segunda Fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e vamos verificar agora qual será o nosso objeto de estudo de hoje. Nós temos aqui então objeto de conhecimento cone, detalhamento, conceito e cálculo de situações-problema envolvendo a área do cone, tá bom? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, estamos aqui de volta e como a nossa aula trata de cone, nós primeiramente temos que definir o que é um cone. Nós temos aí, então, que cone, ele é também chamado de cone de revolução por ser gerado pela rotação ou a revolução de um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Considere um cone circular reto de altura h, raio da base R e geratriz G, como mostra a figura. Então vamos aqui à figura. Nós temos então aí, reparem, a nossa figura em cima de uma base e você consegue reparar aqui à nossa direita que o cone também ele é um corpo redondo. Por quê? Porque ele possui uma base circular, que é justamente esse círculo que está pintado de roxo, tá bom? E aí, esse ponto P aqui em cima, ele gerará vários tracinhos, onde, juntando todos esses traços, a gente vai ter a formação do cone. Então vamos aqui ao texto. Dado um círculo de centro O, então vejamos, nós temos aqui então um centro da figura, a qual eu vou chamar o centro O, aqui do círculo, tá? E raio R no plano B e o ponto P fora do plano. O cone será formado por segmentos de reta unindo o ponto P aos pontos do círculo. Vamos entender então o que é isso. Cada reta dessa aqui que você está vendo, ele será colocado ou será posto aqui em pontos que pertencem aqui à nossa circunferência, né? Então, há pontos que pertencem aqui a parte da circunferência, ao comprimento dela, tá? E aí, cada reta dessa aí, a gente vai chamar de geratriz, tá bom? E, continuando aqui, nós temos o seguinte, que outra forma de construir o cone é através da revolução do triângulo retângulo sobre um eixo vertical. E aí você pode pensar o seguinte, professor, mas o que é revolução? Porque revolução a gente trabalha muito em história, né? Revolução industrial, revolução de guerra e tudo mais. Quando a gente fala em revolução, pessoal, é só você imaginar o seguinte. Você tem uma figura bidimensional ou um polígono e sobre esse próprio polígono você vai pegar essa figura e girar sobre si mesma. E quando você gira essa figura, você automaticamente vai construir ali um poliedro ou uma figura tridimensional. Aqui nesse caso, quando a gente trabalha com o cone, a gente tem um triângulo retângulo e essa revolução ou esse giro será sempre em relação a um dos seus catetos, ou seja, um dos lados que formam a letra L, tá? Então, a revolução ou o giro sempre será em relação a esses catetos. Vamos voltar aqui para a tela para você entender melhor. Então, nós temos aqui a nossa figura. Vejamos. Beleza. Olha lá, então. A primeira figura que nós temos aqui é o nosso triângulo retângulo, que, como eu lhes falei agora há pouco, é uma figura bidimensional. É uma figura que possui duas dimensões, sejam elas base e altura ou comprimento e largura, tá bom? Beleza. Aqui, esses lados A e B, só refazer aqui que ficou meio tortinho, né? Vamos trocar aqui a cor. Esse lado AB e esse lado BC são justamente os nossos catetos, tá? Por quê? Porque eles formam a letra L. Como que você faz para identificar também se você não souber que são os lados que formam a letra L? Simples. São os lados que formam aqui esse ângulo de 90 graus. E aí você verifica o seguinte, como é que a gente faz para identificar
um ângulo de 90 graus em qualquer figura, não somente no triângulo. Turma, esse ângulo de 90 graus, para facilitar a sua vida, ele sempre será identificado com esse quadradinho com um pontinho dentro, tá? Então, toda vez que você verificar, seja no triângulo, seja em qualquer quadrilátero, pentágono e por aí vai, quando você identificar essa figurazinha dentro do polígono, significa que aqueles dois lados formam ali um ângulo de 90 graus, ok? E aí, quando você pega esse triângulo retângulo e gira sobre si mesmo, por exemplo, você vai fixar aqui no chão ou na base esse ponto P. Fixando esse ponto P, eu vou pegar esse ponto C e fazer um giro, tá? Sobre a própria figura. Quando você fizer esse giro, automaticamente você vai ter aí a formação do nosso cone. E esse cone, ele possui alguns elementos especiais. Vejamos, eu tenho aqui o R, que será o raio, tá? Por que será o raio? Porque quando você girar esse triângulo retângulo, automaticamente você vai ter um círculo na base. E como nós temos um círculo, também nós teremos um raio, tá bom? E esse H vai ser a nossa altura, ou na verdade, a altura do cone, e o principal que é esse ponto G, que será a geratriz, tá? A geratriz do cone, tá bom? Então, nessa cartela aí, você verificou como que faz para a gente pegar uma figura inicial, que foi o triângulo retângulo, fixar um ponto desse triângulo, girar esse triângulo e, a partir desse giro, a gente formar um cone. Para você entender e compreender melhor, vamos aqui a um vídeo para você verificar como é que é essa rotação. Então tá aí, pessoal. Esse vídeo foi para mostrar para você como que a gente faz essa revolução para encontrarmos o cone. Lembrando que o cone ele é originado a partir de um triângulo retângulo. Mas, professor, a gente só pode encontrar o cone? Tem como a gente encontrar outras figuras? Com toda certeza tem, tá? Por exemplo, o cilindro. O cilindro ele é formado a partir do giro de um retângulo também. É só você imaginar aí, pegar um retângulo, girar esse retângulo e você vai ver que a formação, ao girar esse retângulo, será de um cilindro, tá bom? Vamos continuar aqui na cartela aqui para verificarmos alguns elementos também. Então, beleza. Nós temos aí, então, a formação de um cone circular reto. É fácil notar que a área total do cone é obtida através da seguinte expressão. A área total é igual à área da base mais a área lateral. Mas calma lá, pessoal. Vamos entender aqui o que são essas figuras que estão aqui em cima à nossa direita. Turma, essa parte aqui, que eu estou marcando aqui em verde, é a planificação do cone. Para você entender o que é a planificação de uma figura qualquer. Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você chega em casa e, de repente, você passou no mercadinho e comprou uma caixa de chocolate. Beleza. Acabou o chocolate, você vai pegar aquela caixa e vai abri-la todinha. Quando você pega essa caixa de chocolate e você abre, não é rasgar, tá? É destacar as paredes e abri-la toda. Quando você abre essa caixa de chocolate, você está fazendo ali uma planificação. Tá? Ou seja, você está ali mostrando quais são os elementos que estão formando aquela caixa de chocolate. A mesma coisa acontece aqui com o cone. Só para a gente fazer aqui uma analogia, lembre-se que esse cone ele é bem similar, por exemplo, a um chapéu de aniversário, que a gente coloca aqui na cabeça e amarra com um fiozinho aqui no pescoço, né? Ou ainda também ele é similar a uma casquinha de sorvete.
Então, é como se você pegasse aquele chapéu, fizesse um corte e nele você abrisse, tá bom? E aí a gente vai ter a nossa planificação. Vamos voltar aqui para a tela. Então, planificando, repare que nós temos aqui as seguintes figuras. Esse círculo que eu estou identificando aqui em verde é justamente a nossa base, tá bom? E aí, como a área da base será equivalente à área do círculo, automaticamente, então, aqui nós teremos π vezes r ao quadrado, que é justamente a área do círculo. E ainda também nós temos essa outra figura aqui em cima, que eu vou destacá-la aqui em vermelho, que é equivalente à nossa área lateral. Então, repare que nós temos a parte de um círculo, tá? Juntamente com a parte de um triângulo. E essa área lateral ela é dada pela multiplicação dos três elementos. Quais três elementos? O π, o raio e a geratriz, tá bom? A geratriz, lembrando que é justamente esse segmento de reta que vai unir o vértice do cone a qualquer ponto pertencente à circunferência da nossa base. Então, nós temos aqui, ó, a área lateral e a área da base. A área total, como o nome já diz, se é total, eu vou pegar as duas áreas e formar uma área só. Então, vejamos aqui o seguinte. Vamos trabalhar aqui com o nosso π vezes r ao quadrado. Pessoal, só para você entender, 2 ao quadrado é igual a 4, não é isso? Mas por que 2 ao quadrado é igual a 4? Porque como o expoente é 2 aqui em cima, eu tenho que 2 vezes 2 é igual a 4. A mesma ideia você vai pegar para 3. 3 ao quadrado é igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9. Por que eu estou te mostrando aqui essa ideia? Porque é com essa ideia que a gente vai fazer a separação aqui do raio. Tá? Então, por que é importante a gente separar o raio? Justamente pelo seguinte, porque aqui eu vou ter, ó, π vezes raio, e aí a gente vai trabalhar com uma ferramenta chamada de produto notável fatoração, tá? A gente vai trabalhar com a fatoração. Então, quais são os fatores em comum? Quais são os fatores que repetem nos dois elementos ou nas duas fórmulas? π vezes R, ó. Então, esse fator em comum ficará aqui fora da nossa fórmula. E os elementos que não se repetem, eles ficarão dentro dos parênteses, que é justamente o G mais R ou R mais G, que é a mesma coisa. Ou seja, pode ser que você encontre em algum livro, quando for estudar, essa fórmula aqui, ó. π vezes R, que multiplica R mais G. E aí você pode pensar o seguinte, professor, então nesse caso a fórmula é diferente, não é? Não, pessoal, não é. Por quê? Porque se você reparar bem, os elementos aqui dentro dos parênteses só estão com as posições diferentes, mas de qualquer forma tratam da mesma coisa. Basta você lembrar do seguinte, que 2 mais 3 é a mesma coisa do que 3 mais 2, já que ambos os resultados são iguais a 5. Tá bom? E aí nós temos justamente os nossos elementos. Olha lá. Importante você lembrar que a área total, aliás, o AT é a nossa área total, o R é o nosso raio, o raio da base, que é o único elemento ou é a única posição que possui um círculo, que é justamente na base, e o G, que é a geratriz desse cone, tá bom? Ok? Então, visto aqui como a gente calcula a área total, vamos agora verificar a resolução de um problema de aplicação da área do cone. Vamos lá, então. Nossa aplicação de número 1 diz o seguinte, calcule a área total de um cone de 5 metros de altura, sabendo que o raio da base mede 8 centímetros
e a geratriz 10 centímetros. Olha lá, pessoal, importante sempre aqui você verificar qual o valor de π a questão está te fornecendo. Então, a questão aqui está fornecendo π igual a 3,14, beleza? Beleza, vamos lá então. Primeiro passo para a gente resolver, vamos separar todas as informações que a questão está nos dando. Então, veja aqui, a altura vale 6 centímetros, o raio da base mede 8 centímetros, a geratriz mede 10 centímetros e o π vale 3,14, tá bom? Beleza? Ok, vamos lá então. Horas, para que a gente possa encontrar a área total, que é o que a questão está pedindo, eu tenho π vezes r, que multiplica r mais g, tá bom? Então, a partir dessa fórmula, a gente vai pegar aqui os elementos. Então, veja, o nosso π, por enquanto, eu vou deixar aqui como π mesmo, tá? Só vou substituir no final, não há nenhum problema nisso. O nosso raio, ele vale 8 centímetros. E aqui eu vou ter 8 mais 10, que é o valor da geratriz, não é isso? Só confirmando isso aí, tá? Então, aqui eu tenho π vezes 8, que multiplica 8 mais 10. Pessoal, π vezes 8 é 8π. Aqui, nesse caso, agora, a gente vai resolver a adição dentro dos parênteses. Ou seja, 8 mais 10, vou até tirar aqui, ó. 8 mais 10 é igual a 18, tá bom? Qual o próximo passo? Reparem que aí você tem agora o produto entre três fatores. Eu tenho o fator 8, eu tenho o fator π e tenho o fator 18. Então, primeiramente, eu vou resolver a multiplicação de 18 por 8. Ah, não sei de cabeça, não tem problema. Vamos lá aqui, ó. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 1 é 8, 8 mais 6, 14. Ou seja, aqui a gente vai ter 144 π. Esse é o valor da nossa área total. A gente até poderia parar aqui, pessoal, a nossa questão. Por que poderia? Porque como a questão informou o valor do π, então, automaticamente, nós temos que substituir esse valor por 3,14, que foi o valor dado, não é isso? Só voltar aqui. Por 3,14. E aí, ao multiplicarmos esse resultado por 3,14, a gente vai achar uma área total equivalente a 452,16 centímetros quadrados. Não se esqueçam que toda área, seja a área total, área da base ou área lateral, é sempre com a unidade de medida elevada ao quadrado, tá? Então, de novo, professor, por que foi preciso multiplicar esse 144 pelo π? Justamente porque a questão, ela te deu o valor desse π. Se por algum acaso ela não te informasse, você poderia pegar essa questão e ter parado ela no 144π. Não teria problema algum. Mas como ela te informou o valor do π, você substitui o π pelo valor dado, que nesse exemplo foi 3,14, e aí resolve a multiplicação desse valor por 144. Por isso que o nosso resultado foi 452,16, tá bom? Vamos ao nosso próximo exemplo, acompanhe comigo. Nós temos agora mais um exemplo de aplicação. Veja, determine a medida da geratriz de um cone circular reto que apresenta área total de 785 centímetros quadrados e diâmetro da base medindo 25 centímetros. Opa! Vamos lá então, pessoal. A área total é igual a π vezes r, que multiplica r mais g, tá bom?
Então, a questão quer saber o valor do G, né? Olha lá, determine a medida da geratriz. Nesse caso agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar e substituir os elementos que nos foram dados aqui, ó. 785, que é o valor da área total, é igual a π, só refazer aqui, vezes o raio. Opa, cuidado aqui, pessoal. O que acontece? Você mais empolgado pode fazer o seguinte, pode pegar esse raio e substituí-lo, no caso R, né? E substituí-lo por 25, mas cuidado. Por quê? Porque a questão está falando que o diâmetro da base mede 25. E o que isso tem a ver com o raio, professor? Não se esqueçam que o diâmetro é o dobro do raio. Automaticamente, então, o raio é a metade do diâmetro. Ou seja, aqui nesse exemplo, o raio medirá 12,5, tá? Então, 12,5 mais G, beleza? Turma, já que a questão não informou o valor do π, a gente vai trabalhar com ele igual a 3,14. Então, eu vou ter 3,14 vezes 12,5, que multiplica 12,5 mais G. Beleza? Ok. O que a gente deve fazer agora em seguida? Repare que nós temos muitos números aí, né? E pode até confundir um pouco. Bem, pessoal, o próximo passo aí é resolver esse produto que está aqui fora dos parênteses. Então, a gente vai ter 785, que é igual a... Ao resolver esse produto, a gente tem o resultado igual a 39,25, tá bom? E isso vai multiplicar por 12,5 mais G, beleza? E aí você tem o seguinte, repare que nos parênteses você tem aí uma adição de números com letra. Turma, não se esqueçam do que eu vou lhes falar agora. Letra com número não se soma. Letra com número não pode somar. Ou seja, quanto que é A mais 2? É igual a 2A? Não, isso aqui é errado. Então, A mais 2 não se pode somar. A mais 2 é ele mesmo, tá bom? Beleza. Por que eu estou lhes falando isso? Porque, de repente, no calor da emoção, na empolgação de resolver a questão, você pode querer somar aqui dentro dos parênteses 12,5 mais G e me dizer que é igual a 12,5G, o que não é verdade, tá bom? Mas o que é verdade em tudo isso? Simples. Eu vou pegar esse valor que está fora do parênteses e multiplicar por cada elemento que está dentro dele. Então, nós teremos 785, que é igual a o produto de 39,25 vezes 12,5, que é igual a 490,625. Professor, o senhor fez de cabeça? Quem me dera, né, ter essa capacidade. Sempre utilize uma calculadora, pessoal. Aqui será preciso ainda mais um número com vírgula, tá bom? Igual a 39,25G. Nós temos aí essa equaçãozinha. Beleza. Qual será o próximo passo agora para resolver essa equação? Eu quero encontrar o valor do G. Esse 490 passará para o outro lado subtraindo. Ou seja, nós teremos esse valor menos 490,625. Opa, só organizar aqui. Isso tudo será igual a 39,25G, beleza? Ao resolvermos essa subtração, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Olha lá, eu vou encontrar
294,375. Então, eu vou encontrar esse resultado aqui, ó. E tudo isso vai ser igual a 39,25G. Como eu quero encontrar o valor do G, pessoal, o que vai acontecer? Se eu quero encontrar o valor do G, automaticamente o número que o acompanha passará dividindo. Então, eu vou dividir esse valor por 39,25. Ao resolver, então, essa divisão, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Olha lá, 294,375 dividido por 39,25, a gente vai encontrar o valor da geratriz igual a 7,5. No caso aí, centímetros, tá? Então, esse é o valor do G. Professor, é um pouco complicado isso aí, né? Depende, pessoal. Quando você for trabalhando com bastante calma, não se esqueçam que, como a gente está resolvendo um problema que envolve números que possuem muita vírgula, é sempre importante você verificar o passo a passo e não ter pressa de resolver. E se por algum acaso você tiver uma calculadora que te ajude nesse caso aí, nesse exemplo, utilize, não tem problema nenhum, tá? Porque o mais importante é você resolver corretamente a questão. Agora, lógico que, se de repente também você não tiver calculadora, nada te impede de pegar a mãozinha aí e resolver tudinho, tá bom? E no braço e vamos lá para cima, tá? Então vamos voltar aqui para a questão, olha lá. Então a gente achou a geratriz igual a 7,5. O que é importante a gente reparar aqui? Vamos só voltar aqui rapidinho. O que é importante a gente reparar aqui? Quando a questão te informar o valor da área, logicamente a gente vai trabalhar com a fórmula dessa área, ó, já que a área total de um cone é igual a π vezes R, que multiplica R mais G, que é a geratriz. Nesse exemplo especificamente, reparem que a questão ela já te informou o valor dessa área, que é equivalente a 785 centímetros quadrados. Por isso que eu peguei esse valor e coloquei antes da igualdade, tá? E aí você vai substituir cada elemento dentro da fórmula. Ou seja, aqui ela disse que a geratriz é o valor que eu quero achar e que o diâmetro é 25. Turma, não se esqueçam que o diâmetro é igual ao dobro do raio, o que automaticamente, então, nós teremos que o raio será a metade do diâmetro, tá? Então, é muito importante que vocês leiam com bastante atenção o texto da questão para que vocês não errem esses valores. E outra coisa importante, nesse tipo de questão que trabalha com área de elementos, de polígonos e tudo mais, onde nós não temos o valor do π, onde a questão não te informou o valor do π, sempre trabalhe com esse valor igual a 3,14. Por isso que eu peguei o valor do π e substituí por 3,14 aí na fórmula e a questão todinha, nós chegamos ao resultado final da geratriz igual a 7,5. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e gostado aqui da aula. Quero agradecer aqui a atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.